Olá, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as equações exatas. Então, no último vídeo que nós fizemos, eu terminei com duas perguntas, né? A gente definiu lá que era uma equação exata e terminamos com duas perguntas. Como saber se existe aquela φ que nós definimos e como encontrar aquela função φ de tal modo que a φ de xy igual a c era a solução da EDO em questão lá que nós escrevemos desse jeito. Então, nós vamos responder essas duas questões através desse teorema. O que é que diz o teorema? Olha, nós temos duas funções m e n, que está definida aqui de um retângulo em R, que ela é de classe C1. Se acontecer isso, a nossa EDO, que era escrita daquela forma, m de xy mais n de xy, y' igual a zero, vai ser exata se e somente se essa igualdade se verificar. Então, a gente vai mostrar esse teorema. Na verdade, a demonstração do teorema já é a técnica de resolução para EDOs que são exatas. Então, depois a gente vai replicar essa demonstração nos exemplos, que é o jeito que a gente vai resolver esse tipo de equação. Então, vamos fazer a demonstração aqui, olha. Prova. A gente tem que a EDO é exata se e somente se essa igualdade se verifica. Então, a gente tem uma ida e uma volta para mostrar. Se ela for exata, essa igualdade se verifica. Se essa igualdade se verifica, ela é exata. Então, a gente vai fazer primeiro a ida. Então, eu vou mostrar aqui. A ida. O que nós temos, então? M de xy mais n de xy vezes y' igual a zero é exata. O que significa ela ser exata, né? Aí a definição que nós vimos, o que nós temos que mostrar, vamos fazer assim, ó. Temos que mostrar que essa EDO é exata, implica que MY é igual a NX. É isso que a gente tem que mostrar. Então, nós temos M de XY mais N de XY, Y' é igual a zero, ser exata, que é o que nós temos, né, como hipótese, implica o quê? Implica que existe uma função φ, onde φ de xy igual a c é a solução da EDO. É a solução dessa EDO aqui. É a solução da EDO. De tal forma que aquele primeiro membro da igualdade era escrito como uma diferencial. Então, a gente poderia escrever aquele m de xy mais n de xy, y' como sendo a diferencial de uma função φ aqui. Então, a gente podia escrever que era m de xy mais n de xy, y'. E, por sua vez, a diferencial da função vai ser a derivada parcial da função em relação a x, mais a derivada parcial da função em relação a y, vezes y', né, que é em relação a x. O que implica, então, se a gente tem essa igualdade, isso aqui quer dizer que a derivada de φ em relação a x é m, e a derivada de φ em relação a y, só arrumar aqui, gente. A derivada da φ em relação a y é igual a n, de acordo com essa igualdade. Bom, a m e a n são de classe C1, então a gente pode fazer as derivadas aqui, que essas derivadas existem. A gente tem isso no teorema. Eu vou fazer, então, a derivada de m em relação a y, né? Porque o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então, vamos fazer isso. A derivada de m em relação a y, segundo essa igualdade aqui, é a derivada em relação a y da derivada de φ
em relação a x, que é a derivada segunda de φ dy dx. E aqui eu vou derivar em relação a x. Eu tenho que a derivada de n em relação a x é igual a derivada em relação a x. Então, deriva em relação a x aqui, deriva em relação a x aqui, da derivada de φ em relação a y, que por sua vez é a derivada segunda de φ, né? Dx dy, dρ x, dρ y. E aí, tem que lembrar do teorema lá de cálculo a várias variáveis. Quando a gente tem isso daqui, ó, é igual para φ de classe C2. Para φ de classe C2, que era o teorema de Schwarz, que vocês viram lá no cálculo a várias variáveis. Então, de acordo com essa igualdade aqui, nós chegamos que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, o que implica, e pode deixar com essa notação, ou ainda com a notação que nós escrevemos ali atrás, na tela anterior, my é igual a nx. E com isso a gente mostrou. Então, nós mostramos a ida. Se eu tiver uma EDO que é exata, aí a gente tomou a definição de ser exata, ela é exata se existe uma φ tal que o primeiro membro da igualdade é escrito como um diferencial, e aí do fato dele ser escrito como diferencial, a gente tem que as derivadas parciais em relação a x e em relação a y são m e n respectivamente, deriva esse m e esse n, um em relação a y em relação a x, usa o fato da φ ser de classe C2, a gente mostra que elas são iguais. Então, a gente sai dela ser exata e chega aqui, essa igualdade se verifica. Então, a ida a gente provou. Agora, a gente vai fazer a volta. A volta é o seguinte. Vou fazer a volta. A volta diz o quê? Aí é o contrário, né? Eu tenho my igual a nx. Se isso aqui acontece, então implica que existe uma φ tal que a derivada da φ em relação a x é m e a derivada da φ em relação a y é n, onde essa φ de xy igual a c é a solução da EDO m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero, que é a mesma coisa que dizer que essa EDO é exata. Então, dizer que existe essa φ, tal que acontece isso tudo, é dizer que essa EDO é exata. Então, se a igualdade se verifica, a gente tem que a EDO é exata. É isso que a gente tem que mostrar. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que encontrar φ. Olha, temos que encontrar a φ de xy, de tal forma que φ de xy é igual a c é a solução, tal que essas duas condições têm que se verificar. A derivada de φ em relação a x tem que ser m, e a derivada de φ em relação a y tem que ser n. Essa m é a m de xy, tá, gente? Eu só não coloquei aqui n de xy. Pode colocar ou não, tá? A φ também, φ de xy. Só para ficar mais clean, eu tirei aqui o de x de y, mas são funções de duas variáveis, tá bem? Então, a gente tem que encontrar essa φ, né, que é a solução da EDO, que satisfaz essas duas condições aqui. Essas duas condições, eu vou chamar de 1 e 2. Então, a gente tem aqui, ó, 1 e 2. A gente vai ter que encontrar essa φ que satisfaça isso, e para fazer isso, a gente em algum momento vai usar essa hipótese, que my é igual a nx. Então, vamos trabalhar com essas igualdades aqui, que justamente vai ser a técnica que vocês vão usar para resolver as EDOs exatas. Por isso que eu resolvi provar esse teorema.
Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, se a gente tem duas igualdades que contém derivada, né, e a gente quer achar a φ, a melhor coisa para se fazer aqui é integrar. Você integra a derivada, você volta na função. Então, a gente pode integrar essa primeira em relação a x e trabalhar com ela, ou a gente pode integrar essa segunda em relação a y e trabalhar com ela. Tanto faz, dos dois jeitos dá certo. Vamos trabalhar com a 1 aqui, ó. Vamos fazer assim, integrando 1 em relação a x. Se a gente integrar 1 em relação a x, nós vamos ter a integral de dφ, derivada parcial de φ em relação a x, dx é igual à integral da m de xy dx. Integrei aqui em ambos os membros da igualdade em relação a x. Daqui, nós temos que a integral da derivada em relação a x vai ser φ de xy, que é igual, aqui está genérico, a gente deixa indicado, m de xy dx, mais a constante de integração, que no nosso caso, a gente está integrando em relação a x uma função que tem duas variáveis x e y. Então, tudo que tiver y vai ser considerado constante. Logo, essa constante de integração, ela vai ser uma função de y. Porque se você derivar isso daqui, você volta, né, derivar em relação a x, você volta no que você tinha antes. Ó, deriva isso aqui em relação a x, volta nessa. Deriva isso aqui em relação a x, deriva, depois integra, volta em m. E deriva essa dá zero. Então, a gente volta lá na relação 1. Essa igualdade aqui, eu vou chamar de 3. Nós temos essa igualdade. Então, a gente está quase lá, né? Eu cheguei que a φ de xy, a m é conhecida, então dá para achar essa integral, a gente tem que achar quem é essa AG. Nossa questão aqui agora é encontrar a G. Para encontrar a G, a gente vai usar a segunda igualdade. Então, o que eu vou fazer aqui? A segunda igualdade nossa é a derivada em relação a y. Então, a gente vai derivar essa φ em relação a y e comparar com a igualdade 2. Vai ficar assim, olha. Derivo 3 em relação a y. Derivo 3 em relação a y e compara com 2. É isso que nós temos. Então, derivando aqui em relação a y, vai ficar derivada de φ em relação a y é igual a derivada em relação a y da integral de m de xy dx mais a derivada em relação a y de g de y. A gente tem isso. E aí eu vou comparar com 2. 2 diz que a derivada parcial de φ em relação a y é a n. Então, tudo isso aqui vai ser a n de xy, que é conhecido. O que nós estamos procurando aqui é a g. Eu vou chamar essa igualdade de 4. Aqui em 4, o que a gente faz? Encontra a g de y, então a gente encontra a g de y em 4, substitui em 3 e encontra φ. E aí, φ de xy igual a c vai ser a solução implícita da EDO. Então, a gente encontra g de y em 4 e substitui em 3, encontrando a φ de xy. E aí nós temos que essa φ de xy igual a c é a solução implícita da EDO. Então, esse é o jeitão que a gente faz, e é justamente o jeito que a gente prova o teorema. Agora, o que acontece aqui? Observa que a gente ainda não usou a hipótese, né, que é aquela igualdade, derivada
parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, essa hipótese a gente vai usar para encontrar a g de y. Da igualdade, derivada de φ em relação a y é igual à derivada em relação a y da integral de m de xy dx mais a g' de y. Foi essa igualdade aqui que nós pegamos, a 4. Eu só tirei esse n aqui. Aqui eu coloquei a derivada em relação a y, essa daqui a g depende só de y, então é só escrever como g' de y. E aqui eu só repeti. Bom, dessa igualdade, a gente pode tirar que g' de y é igual a derivada, aí vou colocar, tá, gente, de x e y, para ficar claro que depende das duas aqui, dy menos a derivada em relação a y da integral de m de xy dx. E aí, o que, que acontece? Essa função aqui é uma função que depende de y. A gente quer encontrar uma função que depende de y para substituí-la na φ e encontrar a nossa φ. A questão é que o que está aqui nesse lado da igualdade, né, essa expressão aqui, olha, o que, que me garante que essa expressão depende somente de y? Porque daí você tem g' de y igual a uma expressão que depende só de y, integra em relação a y em ambos os membros da igualdade e acha a função de y. Mas acontece que o que está aqui desse lado da igualdade pode depender de x e de y. Né? No geral, ela pode depender de x e y. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai ter que, de alguma forma, mostrar que isso daqui só depende de y. Porque aí, se só depender de y, eu consigo encontrar a g de y sem problemas. Então, a gente faz o seguinte, olha, vou até colocar de outra cor aqui, ó, para mostrar que... Aí, vamos chamar isso aqui de uma igualdade 5. Então, para mostrar que 5 depende só de y, a gente vai usar a hipótese, que foi o que nós não usamos ainda. Agora, para mostrar que uma coisa só depende de y, o que, que a gente pode fazer? A gente pode derivar tudo em relação a x, e se ela depende só de y, então tudo que é y vai ser considerado constante, a derivada em relação a x vai ser zero. Então, o que a gente tem que mostrar é que a derivada de tudo isso daqui em relação a x dá zero. Então, eu vou derivar a igualdade em ambos os membros da igualdade em relação a x. Eu vou ter que chegar aqui, essa igualdade se verifica, que zero é igual a zero. Aqui é claro que é zero, porque está falando que depende de y. Aqui é que eu tenho que mostrar que, de fato, é uma função só de y. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos derivar 5 em relação a x. E aí eu tenho a derivada em relação a x de g' de y é igual a derivada em relação a x da derivada de φ de xy em relação a y menos a derivada em relação a x, a dρ dx, dρ dy, da integral de m de xy dx. Então, a gente pegou essa igualdade aqui, derivou aqui em relação a x, derivou tudo isso aqui em relação a x. Foi isso que nós fizemos. Ficou desse jeito. Daqui eu tenho derivar uma coisa que só depende de y em relação a x dá zero. Aqui não tem dúvida. A questão é aqui, olha. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui eu tenho a derivada em relação a x. Derivada de φ em relação a y, nós vimos que era a n. Então, isso aqui é n de xy. Aqui, eu posso
trocar, né, essas derivadas. Eu posso dizer que isso é menos dρ dy dρ dx integral de m de xy dx. E aí eu tenho que zero é igual, aqui fica a derivada de n em relação a x, então já vou deixar assim mais clean. Aqui eu tenho integra, né, integra, depois deriva, então a gente volta aqui no m com essa operação. Logo vai ficar menos a derivada em relação a y de m. Isso implica que zero é igual, aí eu posso escrever assim, nx menos my. E aqui é que a gente vai usar a hipótese. A nossa hipótese, nós tínhamos que my era igual a nx. Então, daqui eu tenho que zero é igual a zero, se verifica. A derivada dessa segunda parte da igualdade aqui em relação a x dá zero, significa que ela só depende de y e que você consegue encontrar a g de y. Encontrando a g de y, você substitui na φ e encontra a φ. Então, é assim que a gente faz. Aqui está bem genérico, então a gente tem esse monte de letras aí. Mas esses são os passos que nós vamos seguir para resolver os exercícios de EDOs que a gente verificar que são exatas. A gente vai ver que é exata e vai resolver exatamente como nós fizemos aqui com a volta do teorema. Então, vamos aos exemplos. Que aí eu acho que fica mais claro para vocês, né? Exemplos. Vamos resolver aqui pelo menos umas duas EDOs. Pegar aqui, ó, 2xy menos secante ao quadrado de x dx mais x quadrado mais 2y dy igual a zero. Vamos resolver essa EDO. Primeiro a gente vai ver se ela é exata, depois a gente vai resolver. Então, ela está escrita dessa forma, né? Eventualmente, ela pode ser escrita dessa forma, menos secante ao quadrado de x mais x quadrado mais 2y, aí dy dx, que vai ficar aqui, y' é igual a zero. Tá, gente? Escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa. Essa daqui está com a estrutura que nós definimos a exata, uma EDO exata, né, para verificar se ela é exata. Então, nós temos aqui, olha, de acordo com essa estrutura, esse daqui é o nosso M e esse daqui é o nosso N. Então, como é que a gente faz esse tipo de exercício? Escreve com a estrutura M de xy mais N de xy, y' igual a zero. Depois verifica se ela é exata. Como que a gente verifica se ela é exata? Mostrar, né, ou verificar que my é igual a nx. Se isso acontecer, a gente diz que ela é exata. E aí resolve pela técnica de exatas. Aí nós vamos fazer isso. My é a derivada de m em relação a y. A derivada de m em relação a y vai dar aqui 2x e aqui dá zero. A derivada de n em relação a x vai dar 2x e aqui dá zero. Então, a gente tem daqui que my é igual a nx, o que implica que a EDO é exata. Bom, se ela é exata, significa que existe a φ, tal que φ de xy igual a c é a solução implícita da EDO. E, além do mais, como é que a gente encontra essa φ? Então, olha, a EDO é exata. O que significa isso? Ou seja, existe uma φ tal que a derivada da φ em relação a x é m e a derivada da φ em relação a y é n, onde a φ de xy igual a c é
solução implícita da EDO. Então, a gente sabe, aquelas duas questões que ficaram do vídeo anterior são respondidas aqui. Acontece se MY for igual a NX. Muito bem, então a gente sabe que existe a φ. Agora, a próxima questão é como encontrar a φ. Aí a gente vai fazer justamente a demonstração do teorema de novo, só que aqui para o exemplo específico. O que a gente faz? Pega essas duas igualdades, né? Eu quero encontrar a φ, que eu sei que existe, tal que a derivada de φ em relação a x é m, e m, no nosso caso, é 2xy menos secante ao quadrado de x. E a derivada de φ em relação a y é n, que é x² mais 2y. Nós temos essas duas igualdades. Então, eu vou fazer aqui na mesma estrutura da demonstração. Olha, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Aí, o que nós fazemos? Integra 1. Então, integrando 1 em relação a x. Se quiser, pode integrar 2 em relação a y, também dá certo. Integrando 1 em relação a x, nós temos a integral da derivada de φ em relação a x dx é igual à integral de 2xy menos secante ao quadrado de x dx. Daqui, nós temos que φ de xy, então fica φ de xy é igual. Aí, essa integral aqui, em relação a x, tudo que tem y a gente vai considerar constante. Vai ficar 2x² sobre 2, né? Então, vai dar x² y. x² y. E aqui, a integral de secante ao quadrado de x, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, dá menos tangente de x. Menos tangente de x. Mais a constante de integração, que depende de y, dado que y é considerado constante aqui. Então, mais uma g de y. Aí, a nossa questão agora aqui é encontrar a g de y, que a gente viu pela demonstração do teorema que dá certo por causa da igualdade my igual a nx. Então, aqui nós vamos chamar essa igualdade de 3. E aí, nós vamos derivar 3 e comparar com 2. Então, deriva 3 em relação a y. Em relação a y. E compara com 2. Vai ser sempre isso, tá, gente? Aí, derivando aqui em relação a y, eu tenho derivada de φ em relação a y é igual a derivada da primeira dá 0 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1. Né? A derivada disso aqui em relação a y dá 0 e aqui dá g' de y. Isso tem que ser igual, aí eu vou comparar com 2, que é a n de xy, que é x² mais 2y. Então, isso tem que ser igual a x² mais 2y. Daqui, nós temos que o x² simplifica aqui, g' de y é igual a 2y. Tá vendo? Dá uma função só de y aqui. Integra em relação a y em ambos os membros da igualdade, nós temos que g de y é 2y² sobre 2, que vai dar y² mais a constante de integração, que aqui é uma c normal, dado que a função depende só de y. Aí, o que a gente faz? Substitui em 3, e aí nós temos que φ de xy é igual a x² y menos tangente de x mais a g de y, que é y² mais c.
E temos que a φ de xy, que é yx² mais tangente de x mais y² igual a c, mais c é igual a c. Pode juntar tudo numa constante só, eu vou chamar de c mesmo por comodismo, tá? Isso aqui é igual a c, então φ de xy igual a c é a solução implícita da EDO. É solução implícita da EDO. Se quiser, a gente pode mostrar que é solução implícita. A gente pode derivar implicitamente aqui em relação a x, substituir na EDO, né? Ou a gente pode mostrar que a diferencial da φ dá exatamente o primeiro membro da igualdade da EDO. Pode fazer essas duas coisas. Então, olha, nós podemos pegar a solução. Então, é a solução implícita da EDO. Vamos mostrar isso aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui. Nós temos φ de xy igual a c. Então, a derivada em relação a x de φ de xy é igual à derivada em relação a x de c. A derivada em relação a x, então, da nossa φ de xy, tangente de x mais y², é igual à derivada em relação a x de c. A derivada em relação a x disso daqui, o y depende de x. Estou fazendo diferenciação implícita aqui, tá? Porque a solução é implícita. Vai ficar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mais a derivada da tangente é secante ao quadrado de x, em relação a x, né? E a derivada de y² em relação a x é 2y, y'. A derivada da constante é zero. Aqui a gente isola o y', vai ficar y' é igual a secante ao quadrado de x menos 2xy. Menos 2xy. Eu errei um sinal aqui, né, gente? Aqui é menos, olha, menos tangente de x. Aqui é menos, tá? Deixa eu só arrumar aqui, agora que eu vi. Então, aqui é menos tangente, aqui também, né? Aqui é menos, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Agora tá certo. Aqui, menos tangente de x, menos secante ao quadrado de x. Agora sim, fica secante ao quadrado de x menos 2xy sobre x ao quadrado mais 2y. Aí substitui na EDO, nós vamos obter, a nossa EDO era 2xy menos secante ao quadrado de x mais x ao quadrado mais 2y vezes o y' que nós encontramos na tela anterior, que é secante ao quadrado de x menos 2xy sobre x ao quadrado mais 2y, isso tem que ser zero. Simplifica aqui, 2xy menos 2xy, menos secante ao quadrado, mais secante ao quadrado, zerou, zero igual a zero, está verificada. Então, de fato, é a solução. Uma outra forma é a gente pegar a φ de xy, que é
yx² menos tangente de x, yx² menos tangente de x, mais y², só a φ, tá? Mais y², e mostrar que a diferencial de φ é dada, vou fazer assim, ó, é dada por m de xy mais n de xy vezes y', que é justamente o primeiro membro da EDO. Então, vamos fazer isso. A dφ dx é igual à derivada de φ em relação a x mais a derivada de φ em relação a y', que é igual a derivada de φ em relação a x. Então, vamos derivar isso aqui em relação a x. O y eu vou considerar constante, né? Derivada da primeira dá zero, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, dá 2xy. Aqui vai dar derivada da tangente secante ao quadrado. E aqui dá zero. Aí, mais a derivada de φ em relação a y agora. Derivada da primeira dá 1 vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda aqui dá zero. A derivada disso aqui em relação a y dá zero. E aqui a derivada em relação a y dá 2y vezes y', que é justamente o primeiro membro da nossa EDO. Olha, 2xy menos secante ao quadrado, né, que era o m, mais x² mais 2y, que era o n, y'. Então, a diferencial da φ dá o primeiro membro da igualdade. Isso significa que se isso aqui for zero, né, que é isso aqui for zero, então a φ de xy, que é essa, igual a uma constante, é a solução, que é a solução que nós encontramos. Então, isso aqui é uma outra maneira de verificar que φ é a solução, tá bem? Tem essas duas. Vamos fazer mais um exemplo. Cosseno x mais ln de y dx mais x sobre y mais e elevado a y dy igual a zero. Nós temos essa EDO, tem que resolver, tem que verificar se é exata e depois encontrar a φ. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou escrever com a estrutura que nós definimos no início. Ficaria cosseno x mais ln de y mais x sobre y mais EY vezes dy dx, que é y' igual a zero. Então, vamos escrever com essa estrutura. Daqui nós temos que m de xy é dado por essa função e n de xy é dada por essa função. Aí nós vamos verificar se é exata. Então, tem que verificar, né, ou mostrar que, ou se, porque pode ser que não seja, né, gente? Aí é outro problema, aí tem que resolver de outro jeito. Mas tem que verificar se m, vou fazer assim, olha. Se my é igual a nx. Então, vamos fazer. My é igual a derivada de m em relação a y. A derivada de m em relação a y, a derivada disso aqui dá zero, a derivada de ln de y é 1 sobre y. A derivada de n em relação a x vai ser, aqui dá 1 sobre y, e a derivada disso aqui em relação a x dá zero. Então, são iguais. My igual a nx significa que a EDO é exata. Então, se a EDO é exata, significa que existe uma φ tal que a derivada da φ em relação a x é m e a derivada da φ em relação a y é n, onde a φ de xy igual a c é solução implícita
da EDO. É isso que significa o MY ser igual a NX. Nós mostramos. E aí, qual é o jeitão de fazer? Vai pegar as igualdades das derivadas. Derivada de φ em relação a y igual a n, né? O nosso m é cosseno x mais ln y. O nosso n é x sobre y mais e elevado a y. E aí eu vou chamar aqui de 1 e 2, né? E aí nós temos de 1, que a gente vai integrar em relação a x, em ambos os membros da igualdade. A integral da derivada de φ em relação a x dx é igual à integral de cosseno x mais ln de y dx. Daqui nós temos que φ de xy é igual, então fica a integral de cosseno de x dx, se eu derivar seno dá cosseno, né? Então isso vai dar seno de x, e aqui a integral de ln de y dx dá x ln de y, dado que ln de y é considerado constante. Então, mais x ln de y, mais a constante, que vai ser uma função que depende de y. Então, nós temos que essa é a φ de xy, eu vou chamar essa igualdade de 3. E aí, o que a gente faz? Deriva 3 em relação a y e compara com 2. Vai ficar derivada de φ em relação a y é a derivada do seno dá zero, a derivada disso aqui em relação a y vai dar x vezes 1 sobre y, mais g' de y. E eu vou comparar com 2, que é o n, né, que é igual a n aqui, que é x sobre y mais e elevado a y. Então, daqui nós temos que g' de y é igual a e elevado a y, o que nos dá g de y igual a e elevado a y mais a constante de integração, que é uma constante normal, porque a função aqui só depende de y. Então, a nossa φ de xy igual a c, φ de xy igual a c, que é seno de x mais x ln de y mais e elevado a y. Aí esse c daqui junta com o outro c, tá, gente? Aí eu chamo de é por comodismo, tá? Se quiser chamar de um K, de um C1, pode chamar. Eu continuo chamando de C. Então, isso aqui igual a C é solução implícita da EDO. Tá certo? Aí fica como exercício vocês mostrarem que essa φ de fato é a solução. Pode fazer daquelas duas maneiras que eu fiz o exemplo anterior.